Bom dia, meu povo, como é que vocês estão? Desculpem a demora para iniciar a aula, mas o computador estava travado, eu fui tentar destravar, travou de novo, eu fui tentar destravar, tornou a travar pior ainda. Aí eu chamei bombeiro, marinha, aeronáutica, guarda costeira e, claro, o Antônio foi quem resolveu os nossos problemas. Então agora a gente pode começar a trabalhar, que eu tenho um magote de atividade para passar para vocês, aliás, de atividade não, de conteúdo para explicar, para depois passar as atividades. Tudo certo por aí, meu povo? Tem alguém que está desmutado aí em casa que está fazendo um barulho infernal. Quem será que é? Não sei. Bom dia, Maria Lívia. Bom dia, Luiz Otávio, Maíra Fernando, Lívia, José Henrique, Lindsay Bueno, Maria Gabriela, Maria Eduarda, Larissa, Maria Fernanda, Enzo, Otávio, Gabriele, Maria Sofia, bom dia, minha flor, Gabriel Henrique, Driele, Laura, Sara, Gustavo. Bom dia para todo mundo. Não tô te ouvindo, Maria Sofia. Tem algo de errado aí. Não sei se é o povo aqui que não para de tagarelar, que não cala a boca um minuto, né? Por quê? Por que que eu vou xingar o Fernando? Eu não vou xingar o Fernando. Eu não tenho o menor motivo para xingar o Fernando. Eu sei quem é o Fernando, mas para que que eu vou xingar ele? Não, ô Fernando, a formiguinha mijadeira aqui tá querendo que eu te xingue. Eu não vou te xingar. Não tenho motivo para querer te xingar. Não, a formiguinha mijadeira ali, é. Formiguinha mijadeira é aquelas formiguinhas que faz xixi no pé da gente, que é vermelhinha, que nem o garoto aqui. Hã? Não entendi nada. Não, é porque o cabelo dele é da cor da formiga. Não, o cabelo da cor, né? Por falar nisso, tem um tanto de gente que eu vou querer ver as apostilas depois. Está tudo em dia. A começar pela sua, seu traste. Ai, ai, vamos lá. Eu preciso explicar o conteúdo da aula que eu passei quarta-feira. Eu fiz cair a mão de vocês, de tanto que a gente escreveu. Vocês. Bom, eu também escrevi, né? Explicação. Que aí, o que eu tinha que passar daqueles módulos, daqueles grupos, eu já passei. Tá? Deixa eu acabar de tomar meu café aqui. Gente, vocês falam tanto, vocês tagarelam tanto que a Maria Sofia me falou bom dia 4 vezes e eu não consegui escutar. Tudo bem que eu tô ficando velho e surdo, né? Mas lógico, não fecha matraca esse traste. Oi. Meu querido, eu recebo tantas ligações todos os dias. Ah, eu recebi mesmo. Eram vocês? Porque eu tenho mais o que fazer. Eu não. O bando de estrupício, vamos dar bom dia aqui pro meu Instagram, por favor? Espera aí, vai, funciona, porcaria. Isso. No 3, eu vou fazer um bumerangue aqui, ó. No 3, todo mundo dando tchauzinho. Bom dia. Não, é só quem está na sala de aula que vai aparecer no bom dia do professor. Pronto, só qualquer hora dessas eu faço, Maria Lívia. Agora, meus amores, falando sério, eu preciso explicar para vocês. Deixa eu abrir aqui, eu tenho a foto da tela que eu passei no celular. O quê? Larari, larará. Qual é? E aí... E aí você é um vacilão. É um vacilão. É, fazer o quê? Não, não tem.
Não estou achando a foto, se eu vou ficar procurando, demora muito. Presta o caderno, por favor, Felipe. Não, eu já vi bem piores. Ô, turma, conforme eu passei para vocês na aula da semana passada, ô, formiguinha mijadeira, senta, por favor. Obrigado. Conforme eu passei para vocês na aula da semana passada, na quarta-feira, a cultura grega, ela produziu um legado gigantesco, uma herança gigantesca para a nossa civilização, de modo que há muito no nosso dia a dia, na nossa cultura, né, nas nossas práticas cotidianas, que vem da antiga Grécia, que tem a sua origem naquilo que os antigos gregos produziram, tá? Então vamos lá. A gente vai falar aqui de alguns aspectos gerais, seguindo pelo conteúdo do caderno que eu passei para vocês na quarta-feira. Vocês podem acompanhar aí, por favor. Religião era politeísta, estava estruturada em torno das narrativas mitológicas, todo mundo aqui já ouviu falar da mitologia grega, cujos textos são objeto da literatura até os dias atuais. Agora, há uma coisa interessante na religião grega, que eu não passei aqui, mas eu acho que merece ser comentada. Os deuses gregos eram antropomórficos. O que isso significa? Significa que eles tinham forma humana. Antropo, ser humano. Morfos, aliás, a própria palavra antropomórfico é de origem grega. Antropos, em grego, significa ser humano, né? Homem, ser humano. Morfos, em grego, significa forma. Então, um ser antropomorfo é um ser que tem forma humana. Só que a forma humana dos deuses não era somente a forma física. Eles eram, tirando o fato de que eles eram imortais, né, e tinham superpoderes, eles eram tão humanos quanto qualquer outra pessoa. Eles compartilhavam, eles possuíam os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, os mesmos vícios, as mesmas virtudes. Eles eram tão complexos e contraditórios quanto o ser humano. Eles se apaixonavam, eles sentiam ódio, eles se vingavam, eles tinham desejos, né? Inclusive, eles se apaixonavam, segundo as narrativas mitológicas, até mesmo por mortais. Zeus que o diga, né? Ele teve mais filhos com mulheres mortais do que com a própria esposa dele. Jogos esportivos, os gregos gostavam de realizar competições. Essas competições geralmente eram feitas em honra a alguma divindade. E desses jogos esportivos, o mais famoso deles eram os Jogos Olímpicos, que eram realizados a cada 4 anos, na cidade de Olímpia, daí Olímpico, né? Olímpia era uma cidade grega, onde ficava um templo dedicado a Zeus. Nesse templo, inclusive, ficava uma estátua conhecida como estátua Criselefantina. Criselefantino é qualquer coisa feita de ouro e marfim. Qualquer coisa que contenha ouro e marfim na sua confecção, os gregos chamavam de criselefantinos. Essa estátua de Zeus, inclusive, como o próprio nome já diz, ela era toda feita em ouro e marfim, ela tinha uma estrutura de madeira e ela era revestida por ouro e marfim, externamente, né? O rosto, as mãos, as pernas, os pés de Zeus eram todos de marfim, as suas vestes eram de ouro. Essa estátua era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Certamente vocês já viram sobre as 7 maravilhas em História da Arte, com a Simone. As pirâmides do Egito, o Templo de Ártemis em Éfeso, o Colosso de Rhodes, né? E uma das 7 maravilhas era a estátua Criselefantina de Zeus em Olímpia. Esses jogos ficaram conhecidos como Jogos Olímpicos, eles foram realizados por mais de 1000 anos, ao longo da Antiguidade, mais de 1000 anos, e eles só foram interrompidos no século V depois de Cristo, quando o imperador bizantino proibiu qualquer festividade pagã, ou seja, qualquer festividade que tivesse relação com os antigos deuses gregos, porque por essa época o cristianismo já havia se tornado a religião oficial do Império Romano, o Império Bizantino correspondia ao Império Romano do Oriente, portanto era um império cristão, então o imperador proibiu qualquer tipo de celebração, qualquer tipo de evento, qualquer tipo de festa que lembrasse, que remetesse às antigas divindades gregas. Como os Jogos Olímpicos eram feitos em homenagem a Zeus, então eles foram proibidos.
No final do século XIX, no ano de 1896, foram organizadas as primeiras Olimpíadas da Era Contemporânea. Elas foram promovidas, elas foram organizadas por um barão francês chamado Pierre de Coubertin. Foram realizados em Atenas, inclusive, tá? Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Contemporânea foram realizados em Atenas e até hoje, tanto que quando começam as Olimpíadas, né, na abertura, eles falam, estão abertos os, tanto é 38º, acho que agora está no 37º ou 38º, estão abertos os 38º Jogos Olímpicos da Era Contemporânea, né, porque os da Era Antiga foram interrompidos no século V. Acorda, fi! Levanta a cabeça, ânimo, força, alegria. Oi? Uhum. As guerras eram interrompidas para que os jogos se realizassem. De tão importantes que eles eram para os gregos antigos. Quando acontecia, quando começavam os Jogos Olímpicos, todos os conflitos eram interrompidos para que os soldados pudessem participar das disputas. Mas, tipo assim, está acontecendo uma guerra. E já vai começar os jogos? Para a guerra, os soldados voltam para casa, eles assinam uma trégua temporária para poder participar dos jogos. Oi? A única vez que isso aconteceu, Esparta não respeitou a trégua olímpica e atacou Atenas durante os Jogos Olímpicos. Ela recebeu uma multa, ela teve que pagar uma multa para as demais cidades gregas. Inclusive. Né? Atenas ia atacar Esparta, Esparta atacou Atenas durante os Jogos Olímpicos e aí ela tomou uma multa. Foi a única vez conhecida em que isso aconteceu. De uma cidade grega não respeitar a trégua olímpica. Arte e ciência, muitas das concepções estéticas dos antigos gregos estão presentes no mundo ocidental até os dias de hoje. A noção de belo e de feio, que nós conhecemos, ela surgiu na Antiga Grécia. Inclusive, essa coisa que a gente quer, que o mundo ocidental tem muito hoje, né, dessa busca pelo corpo perfeito, pelo corpo ideal, né, o famoso shape de crossfiteiro, né? A noção de que isso é a beleza, né, o conceito de que isso é a beleza, remonta aos antigos gregos. Vocês podem observar, por exemplo, as estátuas produzidas pelos antigos gregos, especialmente as estátuas das divindades, elas trazem aquela imagem do ideal de beleza que o mundo ocidental traz até hoje. Suas expressões artísticas, sua percepção de beleza e até mesmo a estrutura literária dos seus textos, como veremos a seguir. Sim, né, a maneira como os gregos escreviam poesia, por exemplo, ela influencia na produção de poetas até os dias de hoje. As narrativas dos textos mitológicos até hoje influenciam. Por exemplo, Percy Jackson, todo mundo aqui já ouviu falar da franquia, ela é inspirada nas narrativas mitológicas dos antigos gregos, na teogonia, na cosmogonia. Tem um monte de filmes sobre a Guerra de Troia. Todos eles inspirados nas narrativas literárias dos antigos gregos. Então, a influência é muito grande na pintura, na arquitetura. Não, ele não existiu. A guerra, da maneira como ela é contada no livro Ilíada, não aconteceu. A guerra aconteceu, mas não daquele jeito, não por aquelas razões. Tá? Na arquitetura, por exemplo, o ideal de beleza, né, de leveza, de proporção, de equilíbrio que os gregos desenvolveram e aplicavam aos seus templos até hoje, né, perseguido por muitos arquitetos. A arquitetura grega inspira a arquitetura atual. A arquitetura caracterizou-se pela leveza, simetria e proporções equilibradas. Seu maior exemplo é o Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, localizado na Acrópole de Atenas. Você já conhece aqui. Pintura e escultura. Nesse campo artístico, os gregos buscavam o naturalismo e a idealização da beleza. As principais obras são a Vênus de Milo, Laoconte e seus filhos e a Vitória Alada de Samotrácia. Como eu falei agora, né? O ideal do corpo perfeito, a beleza idealizada, né?
Tudo isso os gregos desenvolveram, aplicaram sobretudo às suas esculturas, e essa percepção de beleza, a gente chama isso de senso estético, né? O senso estético criado pelos gregos através da sua arte influencia as concepções estéticas do mundo atual. Teatro. Entre os gregos, o teatro era uma forma de ensinar valores e costumes. Eram duas as manifestações teatrais presentes na Grécia Antiga. Aliás, os gregos, eles se notabilizaram não só pelas suas peças teatrais, que são obras magníficas e que até hoje são... Pra vocês terem uma ideia, existem peças teatrais escritas por autores gregos da antiguidade que são encenadas até hoje. Até hoje. Tá? Édipo Rei. Não, isso não precisa, isso eu estou só comentando. Né? Édipo Rei, né? Lisístrata. Como é que chama aquela outra? Ela até estava em cartaz esses tempos em São Paulo. Antígona. Antígona é outra peça teatral. Até hoje. Antígona foi escrita por um cara chamado Sófocles, 2.500 anos atrás. Antígona estava em cartaz em São Paulo mês passado. Tragédia. Tragédia significa o lamento do bode. O lamento do bode. Tem várias explicações para essa palavra, né? Por que essas peças teatrais são chamadas de essa linha, né? Mas o deus do teatro, na antiga Grécia, era o deus Baco. E todos os anos, nas festas de Baco, eles sacrificavam um bode ao deus. E a gente sabe que o bode ele tem um berro meio entristecido, meio... parece um lamento. Esse tipo de peça, tragédia, tá? na história grega, tá? Na tradição do teatro grego, ela segue sempre uma linha, né? Nas tragédias, um desrespeito aos costumes, uma quebra, né? Uma ruptura na tradição, uma ruptura nos valores produz uma série de desgraças, uma série de tragédias. Então, por exemplo, Édipo Rei. Édipo Rei é considerada a tragédia das tragédias, a melhor de todas as peças teatrais gregas. Inclusive, os gregos consideravam a tragédia um tipo de peça teatral, digamos, mais nobre do que a comédia. Os gregos achavam que a tragédia ela era melhor do que a comédia, porque a tragédia ela tinha, digamos, uma função pedagógica, de ensinar para a sociedade a importância de você respeitar os costumes, de você respeitar os valores, de você manter as tradições. Então, a história de Édipo Rei é muito interessante. Eu sugiro que depois vocês pesquisem pelo menos a sinopse de Édipo Rei na internet. Vocês já viram Édipo Rei em artes? Do filho que se casa com a própria mãe? É uma peça fantástica. O texto é maravilhoso. Antígona é uma continuação de Édipo Rei. É outra obra muito interessante também. Comédia. Comédia significa procissão alegre. Como o próprio nome já diz, é geralmente uma obra bem-humorada, que faz uma sátira, uma crítica social. Então, é o caso, por exemplo, de Lisístrata. Lisístrata é uma peça teatral que critica o militarismo, critica as guerras, questiona os valores expansionistas de Atenas, quando Atenas estava no auge do seu imperialismo no mundo grego. Tá? Sempre de forma bem-humorada. Depois nós temos a filosofia. Filosofia significa amor pela sabedoria. Tem muita gente que pensa que filosofia é uma ciência, não é. Como é que a gente poderia definir a filosofia? Filosofia é uma investigação racional sobre os problemas da realidade, os problemas humanos. E quem inventou a filosofia, que a gente estuda até hoje, vocês têm algumas noções de filosofia já com a Ana Lia, em Ciências Sociais, depois vão ter filosofia comigo no ensino médio.
Mas quem criou a filosofia foram os gregos. O primeiro filósofo da história foi um cara chamado Tales de Mileto. Mileto era uma cidade grega, uma colônia grega na Jônia. O maior filósofo da história, aquele que define a filosofia em antes e depois dele, Sócrates, era ateniense. Oi? Sim, Tales de Mileto, primeiro filósofo. E a influência da filosofia sobre o mundo até hoje é muito grande. Até hoje se produz filosofia, se estuda filosofia, tem faculdade de filosofia. Depois a gente tem a história. Tá? A pesquisa histórica surgiu também entre os gregos. Os gregos foram os primeiros a dar alguma importância ao registro da história, à pesquisa e ao registro da história. Nós temos, por exemplo, Heródoto. Heródoto é considerado o primeiro historiador. Tanto que ele é chamado de o pai da história. Só que, a meu ver, mais importante do que Heródoto foi um cara chamado Tucídides. Eu até anotei aí, por quê? Porque o Heródoto, quando fazia os seus estudos e fazia os seus registros históricos, muitas vezes ele atribuía os fatos históricos à vontade dos deuses. O Tucídides não. O Tucídides, ele pesquisava a história com um rigor científico maior, porque o Tucídides entendia que a história não é produto da vontade dos deuses, ela é produto das ações humanas. Então você tem que investigar a natureza das ações humanas para entender como e por que a história acontece. Aconteceu e acontece. Por isso, enquanto Heródoto é considerado o pai da história, o Tucídides é considerado o pai do rigor científico na pesquisa histórica. E, por fim, a medicina, tá? Com o grego Hipócrates. Hipócrates é extremamente importante para a história da medicina, porque o Hipócrates fez com a medicina o que o Tucídides fez com a história. Então, da mesma forma que o Tucídides implantou na pesquisa histórica o rigor científico, entendendo que a história é produto das ações humanas, o Hipócrates entendia que as doenças, elas não têm uma origem espiritual, elas não são influência dos deuses ou de demônios. O Heródoto acreditava que toda doença tinha uma causa natural. E se você conhecer a causa natural dessa doença, você pode tratá-la e curar o doente. Então, o Hipócrates introduziu na medicina também esse rigor científico, esse rigor investigativo. Com desenvolvimento de tratamentos, esquemas de diagnósticos. Por exemplo, a epilepsia, ele foi o primeiro a identificar na epilepsia uma origem genética. Numa época em que nem se falava de genética, não existia genética na Grécia Antiga. A epilepsia era considerada possessão demoníaca. E o Hipócrates identificou as origens genéticas de transmissão de hereditariedade na epilepsia. E ele escreveu, supostamente ele escreveu um juramento, que é o juramento dos médicos, que até hoje é recitado pelas turmas em formatura de medicina. O juramento dos médicos, conhecido como juramento de Hipócrates, até hoje, na cerimônia de formatura dos médicos, ele tem que ser recitado pelos formandos. Atribui-se a ele, é chamado de juramento de Hipócrates. Não sabemos se é dele mesmo. Pode ser que não seja. Mas só o fato de ele ser conhecido como juramento de Hipócrates já denota o quanto Hipócrates é importante para a história da medicina no mundo todo. Ok? E assim eu acho que nós encerramos esse conteúdo. Dá licença um minutinho só, Felipe. Não, eu moro em Juruáia. É um finzinho de mundo lá nos rincões de Minas Gerais. Lá onde o vento faz a curva. Meus amorecos, meus amados estrupícios, módulos 59, 60 e o para conferir. Podem começar agora. Alguém tem alguma pergunta com relação ao que eu acabei de falar? Não? Oh, que pena, lamento. Caso você se lembre,
ou mesmo porque amanhã, depois que eu corrigir, eu já quero começar os módulos 65, eles vão cair na prova. A prova já é essa, não na outra. Sexta-feira na prova. Literalmente trabalha com história. Oi, desculpa. O primeiro exercício é literalmente trabalho com história, só que na parte do bolo. Oi. Na formatura ela vai ter que falar. Na formatura. Oi, Maria Lívia, eu não entendi sua pergunta, Maria Lívia. O que você quis dizer com faz com uso de casa? Não, era para você fazer o que você estava fazendo na classe. Instagram lá. Esquece. Tudo bem. Esquecerei. Ó, pessoal que não abriu a apostila ainda, vamos trabalhar. Vocês têm 5 minutos, dá tempo de fazer muita coisa. Bom dia. O sol já nasceu. Acorda o bezerro e a vaquinha. Já cocô na galinha. Levanta. Que o pintinho tira o seu pijama. O porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha. Acordei com essa música na cabeça hoje. Ontem meu filho escutou muito ela. Eu acordei com ela na cabeça hoje. Olha. Ah, não, eu não conheço. Eu conheço Dora Aventureira, é muito bom, eu adoro. Nossa, de ação isso aqui, meu Deus. Você pôs a tua coxinha em dia do jeito que eu mandei? Ah, muito bom. Parabéns, bom garoto. Agora, para que isso aconteça, esse grupo, pode começar a fazer o que eu acabei de mandar. Brigou dos gostinhos. Só achei que quebrou do chuveiro. Não é conjuntivite, não, né? Eu já fiz 3 na sala.
Mas é dia 20 que vai pegar hoje. Hoje é dia 13. Quarta-feira. Podemos corrigir? Ele vai pegar esse ponto. De todos os módulos que a gente trabalhou ao longo dessa coxinha. Olha só, e amanhã eu vou corrigir tudo isso aí com vocês, porque isso é matéria de... Mas amanhã você não tem aula. É verdade, eu esqueci. Eu tô pensando que hoje é terça-feira. Ah, mas tem um detalhe, hoje tem 2 aulas. Hoje é quarta, hoje tem... Dá tempo de vocês terminarem e eu corrigir isso hoje com vocês. Vai, gente, trabalha, viu? Ó, é o seguinte, então, vamos botar... Eu tinha esquecido que hoje era quarta-feira, olha só, voltei do feriado totalmente fora do quadro. Vamos estabelecer um prazo. Exatamente, dia do professor, hein? Já ganhei presente do Felipe, quero saber de vocês agora. Ô, pessoas, vamos botar um prazo, então, para não virar bagunça. Agora são 8 em ponto. Eu vou dar meia hora para vocês fazerem essas atividades. É tempo de sobra. É tempo de sobra, tá? Quando for 8h30, a gente começa a corrigir, porque a correção vai ser rápida.
Claro que pode, Maria Lívia. O importante é não esquecer.
E aí, pessoal de casa? Faltam 8 minutos para eu fazer a correção com vocês. Tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Precisa de ajuda com alguma atividade? Não. Ok, qualquer coisa eu estou na área.
Ô, Sofis, vou corrigir agora, querido. Vou só abrir a minha apostila digital. Que página que tá mesmo, Felipe? O primeiro exercício? 199. Então, aqui para mim vai ser 201. Bom, a número 2 não era para conversar, né? Porque senão fica aglomerando muito, não dá certo. Ai, deixa eu virar a câmera aqui para mim. Minutinho só, pessoal de casa. Pronto, povo de casa. Vamos ao que interessa. E aí, quem vai ler para mim a número 1? Falar um pouquinho sobre as contribuições da civilização grega. Por favor, Felipe. É um apanhado geral, tá? Não precisa ser específico, não. Como é que ficou a sua? As contribuições do grego o aprimoramento das artes na arquitetura, na escultura, na pintura, entre as contribuições o desenvolvimento da filosofia, da medicina, Correto, correto. É um apanhado geral, tá? Só citar. Aí pode falar, como o Felipe fez, falar da medicina, da democracia, da filosofia, das convenções estéticas, né? A gente falou aqui da pintura, da escultura, da própria literatura grega que influencia a nossa sociedade, influencia a nossa produção literária até os dias de hoje. Alguém em casa gostaria de ler? Driele, Você está me ouvindo, Driele? É que o Felipe leu a dele aqui, mas ele está meio longe. Você quer ler a sua? Para eu ver se está certo? Então tá. Mas o que o Felipe falou foi isso. Ele fez um apanhado geral de tudo aquilo que eu passei no caderno e expliquei hoje para vocês, tá? Não tem a necessidade de ser específico, não. Depois, leia a seguir o trecho da tragédia grega Édipo, rei de Sófocles. Pode. A tragédia das tragédias. Édipo, rei de meu país.
essa é uma passagem muito bonita, muito interessante da peça, que é quando Édipo se casa, sem saber, ele se casa com a própria mãe. Vocês devem conhecer, como o Felipe falou, a professora Simone já falou da peça aqui, né? E isso faz com que a cidade de Tebas mergulhe numa sequência de tragédias, de desgraças sem fim, né? E aí o povo se reúne na porta do palácio, liderado pelo sacerdote, e pede a Édipo, que se tornou o rei de Tebas, né? Que promova, que encontre uma solução, que tente descobrir o que está acontecendo para que tantas tragédias se abatam sobre Tebas. A história é assim. Laio e Jocasta eram reis de Tebas. Quando Jocasta teve um filho, eles levaram até o sacerdote para que ele profetizasse o futuro do filho, né? E o sacerdote profetizou que aquele menino mataria o próprio pai para pegar o trono, né? O profeta falou, olha, esse menino, esse garoto, esse bebê, quando crescer, vai matar o próprio pai para pegar a coroa do pai, né? Aí o que o Laio faz? Para que a profecia não se concretize, ele manda matar o menino, ele manda matar o próprio filho. Só que a pessoa que ele encarrega de matar a criança fica com pena da criança e não a mata, entrega para que ele seja criado por pastores. Muitos anos depois, a caravana do rei Laio se encontra com o grupo do garoto, que agora chama-se Édipo, e numa confusão o Édipo acaba matando o Laio, sem saber que ele está matando o próprio pai. A profecia se cumpre. Aí depois e ele não sabe que é o próprio pai, não sabe que é o rei de Tebas, né, que é o Laio, o rei de Tebas, ele simplesmente mata o sujeito numa briga, numa confusão, sem saber de quem se trata, né? Depois ele segue, acaba indo para a cidade de Tebas, e naquele momento, né, alguém de casa me chamou? Não, na outra sala. E aí naquele momento a cidade de Tebas vinha sofrendo, né, vinha sendo, enfim, sendo martirizada, atacada ali por uma esfinge, né? A esfinge ficava nas portas da cidade de Tebas, lembrando que as esfinges gregas, elas têm asas, diferentemente das esfinges egípcias, e essa esfinge ficava na porta da cidade de Tebas, fazendo charadas, perguntas para quem passava, né, quem entrava e quem saía da cidade, e quem não soubesse responder a charada era devorado pela esfinge. Daí a frase, decifra-me ou devoro-te. Quer dizer, resolve a minha charada ou eu devoro você. E a esfinge vinha devorando as pessoas, né? Ninguém conseguia nem entrar nem sair da cidade. E aí o Laio está passando, ele está chegando em Tebas, aí a esfinge olha para ele e fala, olha, decifra-me ou te devoro. E aí a esfinge faz uma pergunta, né? Coloca ali uma charada para ele decifrar e ele consegue decifrar a charada. E aí a esfinge vai embora. Então ele salva a cidade do sofrimento causado pela esfinge, depois de ter matado o próprio pai, sem saber que era o pai dele, sem saber que era o rei da cidade de Tebas, né? Sim. E aí ele salva a cidade de Tebas da esfinge, e aí, como retribuição, ele acaba se tornando o novo rei da cidade, e se casa com a rainha, que era a mãe dele. Ele não sabia que era a mãe dele. Era a rainha viúva, a rainha Jocasta. Não sabia que ele era o filho, porque a mãe tinha pensado que o filho tinha sido morto quando era bebê. Porque o cara que recebeu, né, o sujeito que recebeu a missão, o soldado que recebeu a missão de matar o bebê, não contou para o rei que não tinha matado ele. Exatamente. Então, na verdade, a Jocasta pensava que o filho dela tinha morrido, bebê. Ela se casa com o Laio, ela se casa com o Édipo, sem saber que o Édipo era o filho dela. Exatamente. Só que esses acontecimentos fazem com que a cidade de Tebas comece a ser castigada pelos deuses. Por conta do filho que matou o pai, que depois se casou com a mãe. E o Édipo teve filhas com a mãe dele, né?
eu não me lembro agora se a Antígona, se ela era filha do Laio ou neta do Laio. Do Édipo, desculpa. Esse aí que você está falando é Cronos. A história é que a mulher do Cronos escondeu os Zeus, Exatamente. escondeu o marido, cresceu, depois se sabia. Olha só. A Antígona é filha do Édipo. Irmã de Etéocles e Polinice. E, tipo assim, ninguém sabe de nada. E como que hoje em dia eles sabem? Porque na narrativa, no final das contas, na história, né, na peça, no final o Édipo descobre, né, o sacerdote que faz as profecias, conta para ele. O sacerdote tem uma visão do que aconteceu e conta para ele. Fala, olha, tudo isso que está acontecendo com Tebas, todos os castigos que estão se abatendo sobre a cidade de Tebas, é porque você matou seu pai, pegou o trono do seu pai e se casou com sua mãe. Sim. E não é culpa dele, né? E não é, porque assim... Exatamente. Porque, na verdade, o pai dele fez de tudo para que a profecia não se cumprisse, e o que o pai dele fez foi exatamente o que fez com que a profecia se cumprisse. Exatamente. Aí Aí, no final das contas, o Édipo, ele fura os próprios olhos, em desespero. Ele perfura os próprios olhos e vai viver como mendigo. As tragédias gregas, elas têm, assim, uns finais meio doidos, sabe? Sim. Guerra, epidemia... Epidemia, tipo, não pandemia, né? Porque pandemia no mundo todo. É a guerra, a peste e a fome. Eu não me lembro agora quanto tempo. Mas, assim, na história, quando Édipo descobre tudo o que aconteceu, as filhas que ele teve com a própria mãe já eram adultas. Sim. Não, quando ele se casou com a própria mãe, ele já era adulto. Obviamente. Sim. A Jocasta? Eu não me lembro agora, porque, na verdade, eu nunca li a peça toda. Eu li só fragmentos. Eu não me lembro agora se a Jocasta se mata. Antígona, filha de Édipo e Jocasta. Olha só. Jocasta, diante do ocorrido, né? A Jocasta, quando soube do que... né, enforca-se no seu... A Jocasta se mata. Édipo, ao ver tal cena, se cega como meio de punição por ter consumado o matrimônio com sua mãe e matado seu pai. Ao fim, Édipo pede a Creonte era o sacerdote, que o envie para longe da cidade para que possa viver desterrado longe de sua vergonha. Mas o que deu na cabeça disso? O cara já acabou com tudo. Aí ela vai pegar a vida dele. Sim. Aí, oi? Ele precisava contar a verdade para que essas tragédias parassem de se abater sobre a cidade.
sacerdote fez as previsões, ele tinha que falar o que ele tinha previsto aí. Não, não. O Creonte, o sacerdote, ele tinha visão do futuro e contava o que ele estava vendo. Aí eu não sei como é que a história aconteceria, porque o Sófocles escreveu essa peça 2.500 anos atrás desse jeito. Exatamente. Onde as personagens da tragédia se encontram? Na praça pública, em frente ao palácio de Édipo. O sacerdote que profere a fala da tragédia é ligado ao qual deus grego? Zeus. Creonte, o sacerdote de Zeus. Quais eram as características da religião grega? Sim, era uma religião politeísta. Tô repetindo aqui o que o Felipe falou, tá? Uma religião politeísta, com deuses antropomórficos. Os mais importantes eram Poseidon, Zeus, Hades. O que você escreveu na C? Traz aqui. Enquanto isso, Édipo Rei é uma tragédia. Defina o que era a tragédia grega. Tá certo, é isso mesmo. Sim, Felipe, defina a tragédia grega para mim. Isso. A C. Eu vou fazer diferente. Depois eu tiro foto da. Senão a gente perde muito tempo. Nem falta um minuto para dar o sinal, né? Ô, Felipe, você consegue mandar coisa no grupo? Grupo da sala. Se você não conseguir, eu sou administrador, eu mando. Eu prefiro usar, se você permitir, obviamente, as suas respostas. Pode mandar no dos alunos, no paralelo. Claro, se você autorizar, afinal de contas, a resposta é a sua. Qual que era a página mesmo? Qual a página? 202. Teoricamente, não. Como é que ficou a sequência da 3? B, C e A. A 3 é BCA. Por que Hipócrates é considerado o pai da medicina? Ele foi o primeiro a investigar as causas naturais da doença. Foi o primeiro a investigar as causas naturais das doenças, tirando delas a aura de misticismo, propondo tratamentos, intervenções, elaborando critérios de avaliação clínica, identificou as causas genéticas da epilepsia, que até então era considerada uma intervenção, uma possessão demoníaca, um castigo dos deuses, tá? Isso aí tem na apostila, mas depois eu mando para vocês o gabarito. O que vocês marcaram na 5? Sim. A 5 é a letra C de casa. Tá. O para conferir eu corrijo com vocês a semana que vem, tá? Que é rapidinho. Né? Oi? Espera aí que eu vou falar para você onde está a resposta da número 4, né? Você pode ou pegar do caderno ou você pode vir aqui
na página... Aqui, para mim, acho que é 191. Aqui, ó, Hipócrates... 189, Hipócrates, considerado pai da medicina, que lançou os fundamentos da ciência médica, preservados até hoje pelos nossos dias. Pioneiro da ciência médica, Hipócrates estudou em Atenas e combateu superstições que prejudicavam o tratamento das doenças. Aqui, para mim, é 191 para mim, não sei para vocês. Dá uma conferida aí. É a 191. Olha aqui, ó. Quer ver, pessoal de casa? Aqui, a 191. Sim. Olha, sobre a tragédia... As características da tragédia é melhor vocês usarem a que está no caderno, está mais completa que a da apostila. Agora, se quiser que fique perfeito, vocês podem pegar aqui os dois, junto o que está no caderno com o que está na apostila. Tá bom. Eu estou de saída já. O para conferir a gente corrige semana que vem e eu já mando o gabarito de tudo, ok? Na verdade, 8h53. Tchau, pessoal de casa. Eu tô.